Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, conforme nós vimos no vídeo anterior, aquela história de Davi e Golias não é uma história bem real. Ela é real, mas ela é floreada. Colocaram ali um gigante e tal, não sei o que, para dar um floreio na história. O que é comum no mundo antigo, né? Você colocar exageros na história de um grande rei. Um rei que era muito querido. Todos os povos faziam isso e o povo hebreu também, tá? Inclusive a Bíblia de Jerusalém comenta que deve ter sido só um combate ali com um filisteu que ele teve, um homem comum, e depois virou essa história toda, vai colocar o nome de Golias na história, tá? Agora, por que essa história está na Bíblia, pessoal? Que nem eu já falei para vocês, muitas histórias da Bíblia hebraica, elas são para transmitir mensagens, lições, tá? A própria palavra Torá, que a gente entende como lei, na verdade ela seria instrução, tá? Então a Bíblia, na ótica hebraica ou judaica, ela é um livro para instruir a sociedade, para as pessoas saberem o que fazer, o que é correto ou não, etc e tal, tá? Parece até um código civil, tá? E essa história de Davi e Golias, ela foi colocada como uma metáfora de um clã pequeno, que era um clã que havia em Israel, que iria enfrentar um gigante, ou seja, inimigos gigantescos que iriam atacar esse clã, que não reflete tanto a história de Davi, mas reflete muito sobre a história do povo hebreu. O povo hebreu sempre foi um povo pequeno, pequenos clãs ali, as tribos de Israel, cercado de países e povos maiores que eles, e sempre em eterno conflito, de países que sempre quiseram acabar com os israelitas. Então nós tivemos períodos como, por exemplo, o período da Assíria, que destruiu o reino do norte. Nós tivemos o período, por exemplo, de Nabucodonosor, que levou os judeus cativos para a Babilônia. A Pérsia foi mais tolerante com os judeus, mas depois nós tivemos o Império Grego também. Foi tolerante na época de Alexandre Magno, mas depois acabou tentando destruir o judaísmo na época de Macabeus. Macabeus não, de Antíoco Epífane, que também é a época de Macabeus, né? Lá da revolta de Judá e seus filhos. Depois veio o Império Romano, que foi terrível, né? Destruiu mais de uma vez Jerusalém, expulsou os judeus da terra, etc. Então, essa metáfora é para mostrar que o povo judeu seria um povo pequeno, como Davi. Davi era só uma criança, um garotinho, talvez até nem muito musculoso, sei lá. Se bem que ele puxava a juba do leão, né? Mas enfim, era um garoto frágil que estava enfrentando um gigante. E a gente sabe disso porque quando a gente vai no livro do profeta Zacarias, se eu não estou enganado é a partir do capítulo 9, mas eu acho que essa citação está no capítulo 12, que ele fala assim: naquele dia eu protegerei Jerusalém de todos os povos ao redor. Jerusalém será como uma pedra de tropeço para os povos. Todos que vierem contra Jerusalém serão destruídos. E o menor dentre eles, dos judeus, será como Davi. O que ele quer dizer será como Davi? Quer dizer que o menor dentre dos israelitas ia saber se defender dos gigantes. E é mais ou menos o que reflete hoje um pouco a situação de Israel ali no Oriente Médio, tá? Eu não estou falando de guerra, de Hamas. Quem vier com esses comentários bobos eu já vou apagar, tá? Estou falando da situação de Israel lá, que é um país relativamente pequeno. Ele é menor que o estado de Sergipe, aqui no Brasil. Você pode percorrer o país todo em meio dia de carro. Se for a pé, acho que você gasta um dia você consegue percorrer o país todo. E é cercado de vizinhos que são hostis, né, que não gostam de Israel. Tanto que teve a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, onde esses países gigantes se uniram para atacar ao mesmo tempo Israel, e mesmo assim Israel prevaleceu. Mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos na época. Tá? Vocês podem pesquisar aí na história. Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur. Então alguns entendem que essa profecia de Zacarias ela se cumpre ali, nesse momento. Quando Israel, mesmo sendo a minoria, ele conseguiu enfrentar um gigante e prevaleceu. Então faz até um certo sentido, né, se a gente for entender sobre uma ótica futurista essa profecia. Tá? Então essa metáfora, ela talvez queira transmitir isso. Que o povo judeu seria um povo muito pequeno, uma minoria no planeta, como é até hoje, né? Acho que os judeus são menos de 1% dos habitantes do planeta inteiro. E mesmo assim eles sempre têm que enfrentar gigantes, ou seja, povos hostis, inimigos estrangeiros, que querem acabar com eles. Tá? Ao longo da história e mesmo na situação presente. Então aquela história de Davi e Golias, a gente pode até tomar aquilo como uma metáfora. Esse é o aprendizado e a instrução que a história talvez queira transmitir. Tá bom, galerinha? Gostou do vídeo, pessoal? Já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilha o vídeo nos grupos para as pessoas verem, comente também sua opinião, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, até a próxima.